Meus pais sempre deixaram claro que eu não fazia parte da família como minha irmã. A prova disso aconteceu quando organizaram uma viagem especial e, sem constrangimento algum, disseram que eu não estava convidada. Fui expulsa daquilo que deveria ser um momento de união, tratada como se fosse invisível. O que eles jamais imaginaram é que o destino tinha preparado uma reviravolta. Ao chegarem ao resort para se hospedarem, acreditando que viveriam dias de luxo e ostentação, não faziam ideia de quem era a verdadeira dona daquele lugar. Mal sabiam que cada detalhe, cada conquista ali, carregava meu nome e minha luta silenciosa. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Aprendi a lidar com comparações que nunca me favoreciam. Minha irmã sempre foi tratada como a joia da casa, tudo o que pedia, meus pais faziam questão de atender. Se ela queria um vestido novo, em poucos dias já estava no guarda-roupa. Se desejava viajar, eles se endividavam sem pensar duas vezes. Eu, por outro lado, recebia frases cortantes, como se fossem verdades absolutas: se você quiser algo, trabalhe para conquistar. Essa era a sentença que me acompanhava em cada aniversário, em cada data especial, em cada olhar que esperava afeto e recebia frieza. Com o tempo, aprendi a não pedir mais nada. O que eu ganhava era silêncio ou ironia, e percebi que, para não sofrer, era melhor guardar meus sonhos comigo mesma. Mesmo assim, por dentro, crescia uma chama que me fazia acreditar que, um dia, eu iria provar que não era aquela filha de segunda categoria que eles pintavam. No dia em que completei 18 anos, tomei a decisão que mudaria meu destino. Anunciei à mesa de jantar que iria sair de casa e começar minha própria vida. As reações foram previsíveis, mas ainda assim dolorosas. Meus pais trocaram olhares de escárnio e riram como se eu tivesse contado uma piada. Minha irmã gargalhou e disparou: "Você? Sozinha? Não aguenta 2 meses. Vai voltar pedindo socorro." Aquelas palavras me atravessaram, mas, em vez de me derrubar, serviram como combustível. Com o pouco dinheiro que juntei trabalhando meio período, aluguei um pequeno apartamento. Não tinha luxo algum, paredes descascadas, móveis de segunda mão e uma cozinha minúscula. Ainda assim, para mim, era um palácio, porque pela primeira vez eu estava onde queria estar, livre das correntes emocionais que me prendiam. Os primeiros meses foram de pura luta. Tive que dividir minhas horas entre o trabalho e os estudos. Muitas vezes pensei em desistir, mas lembrava das risadas da minha família e isso me fazia seguir em frente. Aos poucos, o esforço começou a render frutos. Consegui terminar a faculdade de economia, sempre no topo da turma. Enquanto meus colegas comemoravam estágios em grandes empresas, eu guardava cada centavo que ganhava, consciente de que minha independência não podia ser temporária, mas sólida. Com disciplina, comecei a investir pequenas quantias em áreas que conhecia bem. Meu conhecimento teórico aliado à paciência para esperar o tempo certo fez com que cada investimento desse retorno. Quando percebi, meu pequeno capital já não era tão pequeno. Com confiança, reinvesti, diversifiquei e, em poucos anos, colhi resultados que mudaram o rumo da minha vida. Foi nesse momento que tomei a decisão mais ousada de todas: comprar um resort. Muitos teriam preferido começar com algo menor, mas eu sabia que era a oportunidade de unir o prazer ao negócio. O local escolhido era encantador, cercado por paisagens de tirar o fôlego, e tinha potencial para se tornar referência em hospitalidade. Reformei, modernizei e contratei uma equipe dedicada. Pouco a pouco, aquele lugar passou a ser não apenas um negócio, mas uma extensão da minha história de superação. Curiosamente, durante todo esse tempo, meus pais e minha irmã seguiram acreditando que eu vivia à margem, em dificuldades. Nunca demonstraram interesse verdadeiro pela minha vida, e eu também não fazia questão de compartilhar minhas conquistas. Nos poucos encontros de família, eles falavam sobre carros novos, viagens internacionais e compras luxuosas, enquanto eu escutava em silêncio, quase como uma estranha. Eles achavam que o silêncio era sinal de fracasso, mas na verdade era o meu escudo, minha escolha de não dividir com eles aquilo que não mereciam saber. Foi então que o destino preparou a ironia perfeita.
Em um almoço de família, meus pais e minha irmã anunciaram animados que fariam férias em um resort renomado, um lugar de gente bem-sucedida, como meu pai fez questão de frisar. Quando mencionaram o nome do lugar, engoli em seco. Eles não sabiam, mas o resort escolhido era justamente o meu. A sensação foi indescritível. Parte de mim queria rir alto, outra parte apenas observava em silêncio, esperando o momento em que a verdade se revelaria por conta própria. Eu não precisava dizer nada. O destino se encarregaria disso. Na data marcada, chegamos juntos ao resort. Como de costume, eles haviam reservado apenas para si, sem nem considerar que eu pudesse fazer parte. Quando questionei, meu pai lançou um sorriso debochado e disse: "Esse lugar é só para pessoas bem-sucedidas. Você pode voltar." Minha irmã completou com crueldade: "Acho que você nunca terá condições de se hospedar aqui." Eles acreditavam estar orquestrando a humilhação perfeita. Mal sabiam que o papel de derrotada nunca tinha sido meu. O silêncio após aquelas palavras cruéis ecoou mais alto do que qualquer som ambiente do resort. Por alguns segundos, parecia que o mundo inteiro havia parado para assistir à cena. Meus pais, orgulhosos da própria audácia, trocavam olhares de cumplicidade com minha irmã, convictos de que eu sairia dali cabisbaixa, derrotada, como tantas vezes no passado. Mas o tempo havia me transformado, e aquela não era mais a jovem insegura que eles acreditavam controlar. Antes que eu pudesse responder, a recepcionista se aproximou, carregando em suas mãos um tablet. Seus olhos brilharam ao me ver. "Senhora, que honra recebê-la aqui novamente. Todos estão prontos para qualquer ajuste que a senhora precisar. Deseja revisar as reservas?" O impacto foi imediato. Minha família congelou. Meu pai forçou um sorriso sem graça, acreditando tratar-se de um mal-entendido. Minha mãe, visivelmente confusa, olhou de mim para a recepcionista, como se buscasse uma explicação racional para aquilo. E minha irmã, incrédula, deixou escapar um riso nervoso. "Deve ser um engano", disse, tentando recuperar o controle da situação. Ela não teria condições nem de pagar uma diária aqui. A recepcionista, sem perceber o desconforto deles, continuou com naturalidade: "Engano algum. A senhora é a proprietária do resort. Sua assinatura está em todos os documentos e contratos." O choque estampado no rosto deles era exatamente o que eu havia imaginado, mas ver ao vivo foi ainda mais impactante. Eu sorri, mantendo a serenidade. "Por favor, cancele todas as reservas desses 3. Eles não merecem colocar os pés no meu resort." A reação foi explosiva. Meu pai bateu a mão no balcão, furioso. "Você está de brincadeira. Esse é um desrespeito sem tamanho." Minha mãe, sem coragem de encarar os olhares curiosos ao redor, sussurrou: "Não faça isso, filha, nós só queriam me humilhar." Me interrompi, firme, mas sem elevar a voz. E como sempre, subestimaram quem eu sou. Enquanto eu falava, percebi que vários hóspedes pegavam seus celulares para gravar a cena. A cada palavra minha, os sorrisos que antes brilhavam nos rostos de meus pais e da minha irmã se apagavam, substituídos por uma mistura de vergonha e ódio. A recepcionista confirmou o cancelamento das reservas em voz alta, com profissionalismo. Meus pais se viram obrigados a recolher suas malas e, sob uma chuva de olhares curiosos e câmeras apontadas, deixaram o saguão com passos pesados. Minha irmã, vermelha de raiva, murmurou algo que não fiz questão de ouvir. No entanto, quando pensei que aquele capítulo havia se encerrado ali, percebi que, na verdade, era apenas o começo. A cena viralizou rapidamente nas redes sociais. No mesmo dia, vídeos já circulavam mostrando a família que tentou humilhar uma mulher e acabou desmascarada como a dona do resort. Os comentários eram afiados, alguns debochando da arrogância deles, outros exaltando minha postura serena. A repercussão foi maior do que eu poderia imaginar. Não apenas hóspedes comentavam, mas pessoas de outras cidades começaram a se interessar em conhecer o resort da mulher que havia dado uma lição inesquecível na própria família. O movimento aumentou nos dias seguintes, elevando ainda mais o prestígio do lugar. Mas nem tudo se resumia a aplausos.
Meus pais e minha irmã ficaram marcados pela humilhação pública, e o ressentimento deles comigo atingiu níveis ainda mais perigosos. Recebi mensagens atravessadas, cheias de rancor e acusações. Eles diziam que eu havia envergonhado a família, que havia armado tudo de propósito, que era egoísta e ingrata. A cada nova mensagem, em vez de me sentir culpada, eu me lembrava de todas as vezes que fui invisível para eles. De todas as noites em que chorei sozinha, desejando apenas ser vista, valorizada. Agora, ironicamente, eles me enxergavam mais do que nunca, mas não pelo amor que negaram, e sim pelo poder que nunca acreditaram que eu conquistaria. Porém, algo dentro de mim me dizia que aquilo não ficaria apenas na ira passageira. Conhecendo-os como eu conhecia, sabia que não aceitariam a derrota tão facilmente. Era apenas questão de tempo até que tentassem se aproximar novamente, talvez disfarçando interesse em reconciliação, talvez tramando algo ainda mais ardiloso. Naquele momento, eu estava diante de uma escolha: ignorar completamente e seguir minha vida, ou me preparar para o inevitável confronto que viria. E, por mais que eu quisesse apenas paz, uma parte de mim intuía que esse reencontro ainda traria revelações e consequências que eu não poderia prever. O jogo, afinal, tinha acabado de começar. Os dias que se seguiram ao episódio no saguão do resort foram uma mistura de alívio e inquietação. Alívio porque, finalmente, minha família havia sentido na pele o peso da arrogância que sempre alimentaram. Inquietação porque eu sabia, no fundo, que eles não eram do tipo que aceitariam uma derrota em silêncio. A humilhação pública os corroía, e não demoraria muito para que voltassem a aparecer em minha vida, não por amor, mas por interesse ou revanche. As redes sociais não paravam de comentar o caso. Hóspedes que estavam presentes relatavam cada detalhe, a forma como meu pai bateu no balcão, o riso de deboche da minha irmã, e o instante em que a recepcionista confirmou em voz alta que eu era a proprietária. As imagens circularam, alcançando uma proporção inesperada. Alguns jornalistas até tentaram me entrevistar, mas recusei. Eu nunca busquei fama, tudo o que construí foi pelo desejo de independência e respeito próprio. Certa manhã, enquanto caminhava pelo resort para verificar os ajustes da nova ala de suítes, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Hesitei antes de abrir, mas acabei cedendo. Filha, precisamos conversar. Não foi justo o que você fez conosco. Nós somos sua família. Por um instante, fiquei tentada a ignorar. Mas, logo em seguida, outras mensagens chegaram. Algumas carregadas de vitimismo, outras de raiva. Meu pai, como sempre, mais direto: você nos desrespeitou diante de todos. Não se esqueça de onde veio. E minha irmã, a mais venenosa de todos: aproveite enquanto pode, porque a sorte não dura para sempre. As palavras dela ficaram martelando na minha mente. Sorte? Eles realmente acreditavam que tudo o que conquistei se resumia à sorte? Não sabiam das noites insones, dos dias em que trabalhei sem descanso, dos fracassos que transformei em aprendizado. Nunca se importaram em conhecer minha trajetória, e agora, diante da verdade, preferiam reduzir tudo a um acaso. Naquela noite, enquanto revisava relatórios financeiros, recebi um telefonema inesperado. Era de um número desconhecido. Atendi e ouvi uma voz que não esperava jamais: minha tia Clara, irmã de meu pai. Ela sempre foi distante da família, quase um fantasma em nossas vidas, já que meu pai brigara com ela muitos anos atrás. Eu vi o que aconteceu com vocês, disse ela, num tom baixo, quase cauteloso. E preciso te contar algumas coisas que talvez você não saiba. Meu coração disparou. Aquelas palavras carregavam um peso misterioso, como se escondessem segredos enterrados há muito tempo. Perguntei o que ela queria dizer, mas Clara apenas respondeu: não por telefone. Quero te encontrar pessoalmente. Marcamos de nos ver no dia seguinte, em um café discreto da cidade vizinha. Passei a noite em claro, imaginando o que ela teria a revelar. Meu pai sempre falava dela com desprezo, dizia que era invejosa, ingrata, alguém que queria destruir a família. Mas, por dentro, eu sabia que havia algo além de ressentimento. Meu pai não falava dela, ele a temia. Na manhã seguinte, cheguei ao café antes do horário. Minutos depois, Clara apareceu.
Era uma mulher elegante, de olhar firme, mas cansado. Sentou-se diante de mim e respirou fundo. Você precisa saber quem realmente são seus pais, começou ela. As palavras que vieram a seguir me gelaram por completo. Clara contou que, anos atrás, meus pais haviam herdado uma pequena propriedade dos meus avós, mas, em vez de cuidarem dela, venderam tudo em segredo e gastaram o dinheiro em viagens e caprichos da minha irmã. O detalhe mais cruel era que a herança deveria ter sido dividida entre os dois irmãos, meu pai e ela. Mas ele havia falsificado documentos, escondendo o verdadeiro valor da venda. Eu lutei na justiça por um tempo, disse Clara, com a voz embargada, mas não consegui vencer. Eles tinham contatos e manipularam a situação. Depois disso, me afastei. Mas sempre acompanhei você de longe. Senti meu estômago revirar. Era como se, de repente, um quebra-cabeça começasse a se montar diante dos meus olhos. Meu pai sempre dizia que eu deveria conquistar as coisas com meu próprio esforço. E agora fazia sentido, ele projetava sobre mim sua própria culpa, tentando me convencer de que eu não tinha direito a nada. Clara segurou minha mão e completou: você é mais forte do que eles imaginam. E agora que se tornou alguém respeitada, eles vão tentar sugar tudo de você. Tome cuidado. Voltei para casa com a cabeça em turbilhão. De repente, aquele episódio no resort parecia apenas a ponta de um iceberg muito maior. Não era só sobre humilhação, era sobre verdades enterradas, traições antigas e interesses ocultos. E, no fundo, algo me dizia que o reencontro com meus pais e minha irmã não seria apenas um ajuste de contas emocional. Seria um confronto inevitável com um passado que eles tentaram esconder a qualquer custo. Depois do encontro com minha tia Clara, voltei ao resort com a mente em um turbilhão. As revelações que ela havia trazido não saíam da minha cabeça. Era como se, de repente, eu enxergasse minha infância com novas lentes, cada gesto de desprezo, cada palavra ríspida, cada vez que diziam que eu não tinha direito a nada, tudo fazia sentido. Não era apenas descaso, era tentativa deliberada de apagar qualquer rastro de justiça, de me manter sempre um degrau abaixo. Passei dias digerindo a conversa, tentando entender como deveria agir. Parte de mim queria confrontá-los imediatamente, jogar na cara deles toda a sujeira que Clara havia exposto. Mas outra parte, mais estratégica, sabia que ainda não era hora. Eu precisava de provas. Eu não podia repetir o mesmo erro da minha tia, que havia perdido tudo por não ter se preparado. Enquanto organizava documentos antigos, lembrei que, anos atrás, minha mãe havia me pedido para ajudá-la a digitalizar papéis antigos da família. Na época, eu não tinha dado importância, mas recordei de uma caixa de pastas que ficou esquecida em meu antigo quarto. Talvez ali houvesse algo. No fim de semana seguinte, tomei coragem e fui até a casa dos meus pais. Eles não estavam, mas minha irmã, para minha surpresa, abriu a porta. O olhar dela era gélido, carregado de rancor. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, cruzando os braços. "Preciso pegar algumas coisas minhas que ficaram no quarto", respondi, mantendo a calma. Ela riu, debochada. "Quarto?" Aquele espaço foi reformado para o closet novo da mamãe. "Você não tem mais nada aqui." Ignorei o veneno em suas palavras e subi as escadas. Vasculhei os armários, e depois de alguns minutos, encontrei uma caixa empoeirada empurrada para o canto de um depósito. O coração disparou. Dentro havia pastas, recibos, cópias de escrituras antigas. Levei comigo, sob o olhar desconfiado da minha irmã, que nada fez além de resmungar insultos enquanto eu saía. De volta ao meu apartamento, examinei cada documento. Havia papéis borrados pelo tempo, mas também cópias de contratos assinados por meu pai e comprovantes de depósitos. Ali estava a prova de que Clara dizia a verdade, uma venda de propriedade feita em valores muito acima do que havia sido declarado oficialmente. O destino daquele dinheiro também aparecia: transferências para contas ligadas à minha mãe e gastos absurdos em viagens e bens de luxo, muitos deles em nome da minha irmã. Minha respiração ficou pesada. Eu segurava nas mãos a confirmação de que meus pais não apenas haviam enganado a própria irmã, mas também sustentado toda a farsa da preferência dada à minha irmã às custas de mentiras e desonestidade.
Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. Sua voz estava carregada de frieza. Fiquei sabendo que você esteve aqui, mexendo em coisas que não são suas. Parei por um instante, escolhendo bem as palavras. Eu só peguei o que sempre foi meu por direito. Do outro lado da linha, o silêncio foi denso, até que ele respondeu com uma ameaça velada: cuidado com o que anda fazendo. Você não sabe com quem está mexendo. Aquilo não me abalou. Pelo contrário, fortaleceu minha determinação. Se antes eu hesitava, agora tinha certeza, precisava ir até o fim, não apenas por mim, mas por tudo que eles haviam destruído ao longo dos anos. Nos dias seguintes, sentei-me com Clara e mostrei os documentos. Seus olhos marejaram ao ver a prova concreta do que sempre soubera. Agora você tem nas mãos o que eu nunca consegui, disse ela, apertando minha mão com força. Mas tenha cuidado. Seu pai não vai aceitar isso facilmente. Enquanto organizávamos um dossiê com tudo que encontrei, recebi uma notícia que me pegou de surpresa. Meus pais e minha irmã haviam reservado novamente uma estada no resort. Parte de mim acreditava que era uma provocação, uma forma de desafiar-me no meu próprio território. Mas havia algo mais: eles não vieram sozinhos. Trouxeram convidados, pessoas influentes da cidade, com a clara intenção de desfazer a imagem de ridículo que haviam ganho na primeira vez. No dia da chegada, observei de longe. Meu pai caminhava de queixo erguido, minha mãe com um sorriso ensaiado, e minha irmã exalava arrogância. Eles cumprimentavam os convidados como se nada tivesse acontecido, como se fossem donos do lugar. Meus funcionários me olhavam, aguardando uma ordem. Eu sabia que aquela era uma oportunidade única, poderia desmascará-los diante de todos, com provas irrefutáveis, mostrando não apenas quem eu me tornei, mas quem eles sempre foram. Porém, algo em mim hesitava. Seria esse o momento certo? Ou seria melhor esperar um golpe ainda mais preciso, que não apenas os expusesse, mas os fizesse arcar de verdade com as consequências? O dilema crescia dentro de mim, mas uma coisa eu sabia: eles haviam aberto um novo jogo, e dessa vez eu estava pronta para jogar até o fim. A presença dos meus pais e da minha irmã no resort foi como uma sombra lançada sobre um dia ensolarado. Eles circulavam pelos corredores exibindo sorrisos falsos, fingindo uma harmonia que nunca existiu, e apresentavam-se aos convidados como se fossem donos de tudo aquilo. A cada palavra arrogante que saía da boca deles, meu estômago se revirava. Eu observava de longe, tentando não agir por impulso. Sabia que aquele jogo de aparências tinha um objetivo: apagar a lembrança da humilhação anterior. Eles queriam mostrar ao mundo que nada havia mudado, que continuavam no controle. Mas eu tinha as cartas certas nas mãos. No fim da tarde, organizei um coquetel para recepcionar os hóspedes de forma oficial. Era o momento perfeito para inverter o tabuleiro. Quando todos já estavam reunidos, meu pai tomou a palavra, como se fosse um anfitrião legítimo. Este resort é um lugar especial para nossa família, disse ele, projetando a voz com a arrogância habitual. Temos orgulho de ver como está crescendo e recebendo tanta gente importante. Minha mãe completou, com teatralidade: sempre apoiamos nossa filha, afinal, tudo isso também reflete os valores que passamos a ela desde cedo. Um riso amargo escapou dos meus lábios. Eles realmente tinham coragem de se apropriar do que nunca ajudaram a construir. Respirei fundo e caminhei até o centro do salão. O silêncio foi imediato. Peguei o microfone e olhei em volta, fixando os olhos em cada rosto presente. É verdade, comecei, com a voz firme. Este resort é especial. Mas não por causa da família que hoje tenta posar de exemplo aqui. É especial porque nasceu do esforço de alguém que sempre foi rejeitada, desacreditada e humilhada dentro da própria casa. Meus pais se remexeram, desconfortáveis. Minha irmã revirou os olhos, tentando disfarçar. Eu continuei: enquanto eles vendiam a herança deixada por meus avós às escondidas, gastando em viagens e luxos, eu trabalhava de sol a sol para construir minha independência. Enquanto me diziam que eu nunca teria nada, que não merecia reconhecimento, eu plantava as sementes daquilo que hoje sustenta este lugar. Sussurros se espalharam entre os convidados. Olhares desconfiados se voltaram para meus pais, que empalideceram.
Foi então que ergui um envelope, que trazia comigo desde aquela manhã. Aqui estão os documentos que provam tudo isso: a venda fraudulenta da propriedade da família, os valores ocultados, os depósitos nas contas deles. Tudo registrado e documentado. A expressão de choque estampou-se no rosto de todos. Meus pais tentaram reagir. Isso é mentira. Gritou meu pai, a voz tremendo. Você forjou tudo isso. Mas sua insegurança era evidente. Eu me mantive firme. Podem chamar quem quiserem para analisar. Esses papéis não mentem. E se precisarem, a justiça terá o prazer de ouvir minha tia Clara, que foi a verdadeira vítima do roubo cometido por vocês. Os convidados começaram a murmurar ainda mais, alguns recuando, outros encarando meus pais com reprovação. Minha irmã, em desespero, avançou até mim e tentou arrancar o envelope das minhas mãos. Mas antes que pudesse, um dos seguranças do resort a conteve. Vocês nunca mudam, falei, encarando os três. Sempre acreditaram que poderiam manipular tudo e todos. Mas agora, a máscara caiu. O peso da exposição pública foi devastador. Alguns convidados começaram a gravar, outros se afastaram constrangidos por estarem ligados a eles. Meu pai, vermelho de raiva, tentou mais uma vez impor autoridade. Você vai pagar por isso. Não sabe com quem está mexendo. Pelo contrário, pai, respondi, fria. Sei exatamente com quem estou mexendo. E finalmente todos também sabem. Naquela noite, a repercussão se espalhou como fogo em palha seca. Vídeos do meu discurso circularam na internet, e as imagens de meus pais e da minha irmã sendo desmascarados diante de tantas pessoas tornaram-se virais. Enquanto muitos me enviavam mensagens de apoio e admiração, eles se tornaram alvo de críticas impiedosas. A arrogância que tanto cultivaram agora era vista como motivo de vergonha. Mas, como eu já esperava, a reação deles não seria simplesmente aceitar a derrota. No dia seguinte, recebi uma intimação. Meus pais e minha irmã haviam aberto um processo contra mim, acusando-me de difamação e uso indevido de documentos. Eles alegavam que eu havia manchado a honra da família de forma injusta. O golpe me atingiu como um soco. Mesmo com as provas em mãos, eu sabia que eles fariam de tudo para manipular a situação, exatamente como haviam feito no passado com minha tia. Enquanto segurava a intimação, uma mistura de raiva e determinação queimava dentro de mim. Eles queriam me arrastar para a lama, mas desta vez eu não era mais a filha indefesa que aceitava calada. Desta vez, eu tinha armas, provas e, acima de tudo, coragem. Eu olhei para o horizonte do resort, sentindo o vento bater no rosto. O confronto estava apenas começando, e a última batalha prometia ser a mais decisiva de todas. A intimação repousava sobre minha mesa como um lembrete cruel de que meus pais e minha irmã jamais aceitariam a derrota. Eles não buscavam justiça, buscavam vingança. Queriam me arrastar para o mesmo lugar de submissão em que sempre tentaram me manter. Mas eu não era mais a mesma, e, pela primeira vez, percebi que tinha a chance de virar o jogo de maneira definitiva. Contratei uma equipe jurídica de confiança, mas, no fundo, eu mesma conduzi cada detalhe do caso. Passei noites revisando documentos, organizando provas, resgatando e-mails antigos, recibos e todas as evidências que poderiam comprovar não só minha inocência, mas também a verdadeira face deles. Minha tia Clara se dispôs a testemunhar, e sua coragem reacendeu em mim a certeza de que, dessa vez, a justiça seria feita. O julgamento atraiu olhares curiosos. A repercussão do episódio no resort ainda ecoava nas redes, e a notícia de que meus pais e minha irmã agora me processavam só aumentou o interesse público. Quando cheguei ao tribunal, havia câmeras na porta. As pessoas queriam saber quem venceria essa disputa que mais parecia saída de uma novela. No interior da sala, meus pais mantinham a postura arrogante de sempre. Minha mãe evitava meu olhar, mas meu pai me encarava como se quisesse me intimidar. Minha irmã, ao lado deles, mexia nas unhas pintadas, tentando esconder a inquietação. Eles alegaram que eu havia manipulado os documentos e que meu objetivo era destruir a honra da família. Falaram com firmeza, mas suas palavras soaram vazias, ensaiadas. Quando chegou a minha vez, levantei-me com calma. Entreguei ao juiz a pasta com as provas,
cópias autenticadas de contratos, registros bancários e até uma carta antiga da minha avó, em que ela declarava expressamente que a propriedade deveria beneficiar a todos, e não ser vendida às escondidas. O silêncio na sala foi absoluto. Cada documento que meu advogado apresentava era um golpe certeiro. A defesa deles tentou desqualificar as provas, mas não havia como. Os números batiam, as assinaturas eram legítimas, e os rastros financeiros conduziam inevitavelmente a eles. Quando Clara subiu ao púlpito para depor, sua voz firme quebrou qualquer dúvida. Ela contou como havia sido enganada, como meu pai havia manipulado tudo, e como viveu anos carregando a dor de ter sido traída pelo próprio irmão. Sua emoção sensibilizou até mesmo quem assistia de longe. Ao final, o juiz não hesitou. Declarou improcedente a ação movida por meus pais e minha irmã, reconhecendo a validade das provas que apresentei. Mas não parou por aí. Determinou que eles respondessem por tentativa de fraude processual, além de pagar uma indenização por danos morais. O choque estampado em seus rostos foi a prova de que jamais imaginaram perder. Minha irmã explodiu em lágrimas, acusando-me de destruir a família. Minha mãe murmurava orações desconexas, como se buscasse alguma desculpa para se agarrar. Já meu pai, vermelho de raiva, apenas gritou: "Você vai se arrepender disso." Olhei nos olhos dele e respondi com firmeza: "Eu já me arrependi tempo demais por confiar em vocês. Agora, não mais." A decisão rapidamente tomou conta da mídia. Vídeos do julgamento circularam, mostrando o momento em que meus pais e minha irmã foram derrotados pela própria arrogância. A imagem deles, que antes era de respeito em alguns círculos sociais, virou motivo de vergonha. Amigos se afastaram, parceiros de negócios romperam laços, e até mesmo alguns parentes, antes silenciosos, se manifestaram contra eles. Enquanto isso, o resort nunca esteve tão cheio. Pessoas vinham não apenas pela beleza do lugar, mas também pela história por trás dele. Eu havia me tornado símbolo de resistência, de superação. Muitos hóspedes me abordavam para dizer que se inspiravam em minha trajetória. Era como se, finalmente, minha voz tivesse encontrado eco. Mas, acima de tudo, o que mais me marcou foi a paz que senti. Não porque os vi perder, mas porque percebi que não precisava mais lutar para provar meu valor. Eu já havia conquistado o que queria, minha independência, minha dignidade e a certeza de que nunca mais voltaria a ser a sombra de ninguém. Na última noite daquela temporada intensa, caminhei pela praia em frente ao resort. O mar refletia as luzes do lugar que agora carregava minha assinatura. Respirei fundo, sentindo o ar salgado invadir meus pulmões. Pela primeira vez em muito tempo, sorri sem medo, sem dor. Sabia que meus pais e minha irmã continuariam tentando culpar o mundo por sua própria ruína. Mas aquilo já não me pertencia. Eles colhiam apenas as sementes que plantaram: arrogância, mentira e desprezo. Eu, por outro lado, escolhi plantar resiliência, coragem e trabalho duro. E naquela noite silenciosa, enquanto as ondas se quebravam na areia, compreendi que a maior vitória não havia sido derrotá-los em público, mas libertar-me de todo o peso que eles representaram na minha vida. A história deles terminava em vergonha. A minha, em liberdade. E então, o que você achou dessa história? Se estivesse no lugar da filha rejeitada, teria coragem de enfrentar os próprios pais e expor todas as verdades como ela fez? Ou você acredita que teria tomado uma decisão diferente? Quero muito saber sua opinião. Aproveite para deixar aqui nos comentários se você faria o mesmo e também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu vou adorar conhecer a sua história e vou deixar um coração especial no seu comentário. Se essa narrativa prendeu sua atenção até o final, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito a trazer mais histórias intensas como essa para o canal. Também se inscreva se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder os próximos capítulos e novas tramas cheias de emoção, superação e reviravoltas. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe eles também não se identifiquem com alguma parte dessa história? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Agora é sua vez, você faria o mesmo que a protagonista fez?